Vamos lá. A gente acabou de zerar o 3. Já entendemos a timeline do Pop Playtime, ok. Agora vamos ver. Entendo o final do Pop Playtime 3, o que significa o sacrifício de Catnap. O plano do 1006. A grande Do canal Terrorizando. revelação que Pop Playtime 3 nos trouxe para a história da fábrica, de tudo aquilo que a gente acreditava ser real, e agora tivemos uma revelação, a maior revelação de todas, que mudou todo o curso daquilo que a gente pensava sobre Pop Playtime. Essa maior revelação de Pop Playtime 3 que eu tô falando foi sobre o que realmente era a tal Hora da Alegria que tanto pintou antes de Pop Playtime 3. E foi algo muito mais macabro para toda a história do que a gente achava, e na verdade nem estava diretamente relacionado ao Catnap, mas sim ao protótipo. Aliás, The Hour of Joy, mano. o protótipo, mais conhecido como 1006, agora Mais conhecido como Mãozinha. ganhou um novo nome. Um novo nome que mudou tudo para toda a história de Pop Playtime. E é sobre essa revelação bombástica que mudou todo o curso da história que a gente vai falar hoje. Agora, não é mais o protótipo, o 1006. O nome dele é o Bigger Body original. E por que Ah, eu pulei, gente. Foi mal, Então, desculpa. do Vieram falar comigo aqui. próprio Bigger Body, que terríveis estão agora mais claras, não fazem mais o protótipo original. E por que ele tem esse nome? Não é? Para começar a falar do experimento 1006, a gente tem que falar que finalmente compreendemos o momento da revolta dos brinquedos, que ficou oficializado agora dentro do universo de Pop Playtime como a Hora da Alegria. A Hora da Alegria. Essa alegria veio por parte dos experimentos, mas está claramente colocada como um escárnio, uma alegria deturpada e corrompida, e é por isso que é tão macabro pensar nesse tipo de coisa. Mas o que aconteceu foi que, de forma coordenada, os experimentos se revoltaram violentamente contra todos os funcionários e possíveis visitantes dentro da fábrica, não fazendo distinção de quem era inocente ou culpado, funcionário ou visitante. Huggy Wuggy, Kissy Missy, Mom Long Legs, Catnap e PJ Pugapillar, entre provavelmente outros experimentos, porque todos os experimentos acabaram iniciando juntos esse grande festival de sangue. Ó, Kissy E Missy. tudo isso aconteceu de forma ordenada, a mandato do próprio protótipo 1006, um vilão, um monstro, uma criatura, que coordenou esse ataque no dia 8 de agosto de 1995, ou seja, um plano, um ataque coordenado e pensado. Ele manipulava os experimentos e fez com que todos atacassem toda a fábrica, todos com exceção de um, ele mesmo. Sim, todos os experimentos Bigger Bodies participaram da matança, com exceção do próprio Bigger Body, ou protótipo 1006. Ao menos sabemos que suas motivações, mesmo que terríveis, estão agora mais claras, como foi explicado dentro de uma fita VHS dentro do Pop Playtime 3. Nesse registro, era interrogado pelo Dr. Harley Sauer, e pela interação percebemos que desde o momento que ele foi criado, o 1006 foi criado, desde o primeiro momento em que seu coração passou a bater e que sua consciência despertou ao mundo, o protótipo conheceu apenas o lado mais cruel e grotesco da humanidade. Diferente da creche, por exemplo, que as crianças pelo menos tinham um pouquinho de amor ou pelo menos um vislumbre de esperança, isso jamais aconteceu com o protótipo. O pior de tudo é que ele aprendeu com essa experiência. Pro experimento 1006, aquela maldade era natural, e isso, essa maldade e crueldade, era o que era ser um ser humano. Pra gente se aprofundar com mais detalhes, vemos nessa interação bizarra alguns pontos muito interessantes. Será que você percebeu o que tá nas entrelinhas? Se liga. Pra começar, a gente consegue ouvir sua voz pela primeira vez dentro da saga original. Por que eu digo dentro da saga original? A nossa primeira interação de verdade com a voz do 1006 ocorreu lá no Project Playtime, dentro do tutorial do jogo, quando iniciamos o desafio controlando um dos Bigger Bodies. Lá,
lá, claro, não havia muita explicação ou desenvolvimento da lore, já que dentro da interação apenas ouvimos o protótipo vociferar com seus seguidores para que eles impedissem a todo custo aquela ação dos coletores dentro da fábrica. Até aquele ponto, é verdade, a gente havia descoberto que o protótipo por si só era um grande mal e um grande perigo da fábrica. E dentro de Project Playtime, a gente teve a dublagem do Kovac, que fez inclusive outras dublagens dentro de Pop Playtime, mas em Project Playtime ele deu a voz ao protótipo, ao 1006. Porém, com alguns detalhes vagos, a gente sabe que havia ainda muito espaço para discussões sobre a história do 1006 como um todo. Uma delas, por exemplo, comentava a possibilidade que dentro de Pop Playtime 3 a gente teria a nossa primeira interação direta com o monstro. E foi algo que não aconteceu. Aqui a gente achava que os planos da Mob Games era já começar a provocar o jogador com uma participação mais direta da criatura, um confronto físico, pessoal, mas com certeza isso vai ficar para uma próxima, certo? Em uma outra teoria nesse caminho, também achava-se que escutaríamos a sua voz pelo telefone de brinquedo da Playtime, que foi muito importante durante toda a saga, mas aqui vem um grande asterisco, tá? Pois por mais que não tenhamos escutado sua voz em uma interação direta com o protagonista do jogo, escutamos sim sua voz dentro de uma fita VHS. E acreditem, todos ficamos arrepiados com essa interação. E inclusive começaram... Não, mas assim, tá bom. Agora que eu parei pra pensar, explicou toda a história do Pop Playtime, beleza. Até agora eu entendi tudo. Mas nesse capítulo 3 apareceu um novo personagem que ainda não foi falado, talvez ele fale nesse vídeo, que é o Wally. Que é a pessoa que fala com a gente pelo telefone, que eu não tenho ideia de quem seja. a surgir algumas teorias. E aparentemente é amigo da Pop, né? Será que o protótipo, ao evoluir como um experimento que busca uma espécie de mutação, de evolução, de mudança com o tempo, será que ele mudou a sua voz? É por isso que ele tinha uma voz diferente em Project Playtime do que essa que vemos agora? Seria uma forma de explicar as coisas, mas também sabemos que, devido ao fato da Mob Games, principalmente no passado, ser um estúdio menorzinho, é possível que agora eles tenham declarado um narrador oficial e que aquele anterior de Project Playtime teria sido apenas um paliativo, e isso seria uma retcon. Então temos essas duas possibilidades. Mas vamos voltar para essa conversa e por que ela é tão importante e deixou todo mundo de cabelo em pé. Durante Eu nem lembro que conversa foi essa. Eu não tava prestando atenção. Essa conversa em específico, o protótipo questionava o comportamento nefasto dos pesquisadores da fábrica, que submetiam os experimentos a incontáveis procedimentos torturantes. Então a gente vê o protótipo consciente e inteligente e até mesmo interrogando os criadores, seus próprios criadores, do motivo dos outros experimentos estarem passando por situações péssimas, dando a entender que ele estava defendendo, de certa forma, ou tentando proteger os experimentos dos seres humanos. Foi por esse motivo que a ira descontrolada dos experimentos acabou dando início para começar com tudo. Os humanos, que haviam tido suas mentes colocadas em corpos artificiais monstruosos, passaram por um procedimento doloroso e terrível. E segundo o protótipo, parece que havia uma outra forma de fazer isso. Afinal, por que ele perguntou aos pesquisadores por que os experimentos eram submetidos a esses experimentos torturantes? Será que não tinha uma outra forma? Beleza, segura essa ideia, não deixa ela escapar porque a gente vai voltar nela. A gente sabe que, de qualquer forma, sendo torturante ou não o procedimento, depois, com o sucesso da cirurgia, eles passavam também por diversos testes. Ou seja, eles sofriam antes da operação, sofriam durante a operação e depois da operação. A dor e a angústia, que parecia não ter fim, foi o grande catalisador da revolta dos brinquedos, que agora, como eu falei, temos a confirmação de que ocorreu no dia 8/8 de 1995. Inclusive, a Mob Games deu esse momento pra gente em uma fita VHS. O exato momento em que isso acontece é aquela fita de Relocation da Kiss Missy, que acontece exatamente, como você pode ver, no dia 8/8 de 1995. E foi por isso que a Kiss Missy ela foi libertada. E provavelmente, inclusive, essa trajetória da Kiss Missy, já que ela foi relocada para outro lugar, inclusive ela estava indo para Playcare, beleza? Provavelmente também fazia parte do plano do 1006, já que ocorreu exatamente no momento em que a gente teve a revolução. Dá a entender, inclusive, que o 1006 tinha
pessoas trabalhando junto com ele dentro da fábrica. E eu vou dizer pra vocês que talvez o Dr. Harley Sauer fosse um desses. Talvez um traidor com relação à Playtime, que ajudou os experimentos em algum momento, de alguma forma. Certamente ele tinha pessoas, funcionários internos trabalhando junto com ele, mas o Harley Sauer tem alguns momentos em Pop Playtime 3, em alguns documentos e fitas, que dizem que ele simplesmente não estava mais contactável e que havia desaparecido por diversas horas e ninguém sabia onde ele estava. Seria Harley Sauer um traidor? Voltando a falar do protótipo, ouvimos sua voz e sua interação com o Dr. Harley Sauer, beleza? Então sabemos que eles realmente interagiam um com o outro, o criador e aquele que foi criado. Mas a conversa entre os dois teve muito mais detalhes assustadores do que todos esses que eu falei pra vocês. Então, vamos comentar sobre a voz do protótipo. Sim, tem um segredo dentro da voz do protótipo. Aqui, diferente de Project Playtime, o protótipo apresentou diversas entonações diferentes. Será que você percebeu? Diferentes vozes que saíam de seu corpo, o que apenas contribuiu para que a gente ficasse ainda mais receoso com a sua verdadeira forma. Como assim várias vozes saindo de um mesmo corpo? O mistério a respeito do protótipo apenas aumentou, mas é óbvio que a gente pensava que o protótipo ele tinha diversos corpos, era mantido. Mano, qual é a chance do Wally, que a gente fala pelo telefone, ser o protótipo dando um olho na gente? Quais são as chances, hein? Por diversas partes de corpos diferentes. Fica Agora, aí a ter teoria. diversas vozes significa que ele tem diversas consciências? Como que isso se atribui à teoria? Ou será que era uma espécie de amálgama, assim como a gente tem, por exemplo, com O Blob Blob. de Five Nights at Freddy's, que a consciência principal entra em disputa a todo momento? Eu acho que não. Eu acho que é uma consciência uma só mesmo, né? E que o protótipo é feito de diversas partes de corpos e que realmente a gente tem algum tipo de dissonância na sua garganta porque ele tem diversas partes de corpos diferentes ali dentro. Mas existe a teoria que eu falei pra vocês dele estar evoluindo, se transformando fisicamente, psicologicamente, mentalmente. Então ele poderia estar mudando de forma e consequentemente mudando de voz. Mas olha só, vamos recapitular uma coisa que eu acho que você não se lembra e que agora vai ser importante. De qualquer forma, algo que a gente já esperava e que foi parcialmente confirmado pelo altar do Catnap é que o protótipo é um ser montado a partir de muitas e diferentes peças de outros experimentos, o que me faz pensar que essa ideia provavelmente já veio há muito tempo atrás, mesmo quando ele foi criado. Algumas pessoas pensam, nossa, ele foi criado e estava incompleto, por isso que agora ele está pegando peça dos outros brinquedos. Será que foi isso mesmo? Ou será que ele já foi criado sendo pensado no Bigger Body original, ou seja, com realmente o intuito de comandar os outros Bigger Bodies, e isso de alguma forma saiu do controle do Harley Sauer, como se ele já tivesse dentro de si, de alguma forma, parte dos outros Bigger Bodies, parte dos outros experimentos para ser o líder de todos os experimentos. Pensa só, se você tem um líder e você controla o líder, você controla todos os experimentos de uma vez, sem precisar de esforço, certo? Havia algumas teorias de que essa sua condição aconteceu pois durante os incontáveis experimentos realizados pelos pesquisadores, o seu corpo original começou a se deteriorar, se destruir, o que obrigaria a coletar novas peças de brinquedos para se fortalecer. Só que agora, ouvindo essa interação com o próprio Harley Sauer, notamos essas diferentes vozes que já pareciam indicar que seu corpo era formado de um jeito peculiar, pois diferentes vozes poderiam significar diferentes cabeças, por exemplo, no seu próprio corpo. Mas com o contexto dessa interação, sabemos que a Playtime já realizava diversos experimentos no seu próprio corpo, podendo até mesmo eles, os próprios criadores do protótipo, os responsáveis por remontar seu corpo com diferentes partes de brinquedos. Então talvez agora o protótipo não tenha começado sozinho com essa tendência de juntar partes em seu corpo, diferentes pedaços de brinquedos, e que na verdade talvez ele esteja apenas continuando um processo que foi iniciado por seus próprios criadores. Com qual objetivo? A gente não sabe, mas o que me vem à cabeça é que ele foi criado para ser um experimento líder e que a Playtime controlaria o experimento líder, então ela controlaria todos os experimentos. Só que a gente sabe que não foi isso que aconteceu, certo? Inclusive agora, a gente tem uma melhor noção das intenções nefastas dos pesquisadores da fábrica, ou melhor, do grande líder de pesquisa, o doutor. Levando em conta que sua filosofia cruel de liderança era transmitida por toda a fábrica, eu imagino que o doutor deva ter sido um dos primeiros alvos do protótipo. Mas voltando aqui para essa interação entre essas duas figuras, a gente nota uma pista que pode explicar
explicar um pouco sobre a história dos experimentos. Mas tem um detalhe interessante, que é o que parece que o doutor desapareceu durante um tempo, e teorias são levantadas com relação a isso. A primeira é que talvez o doutor tenha mudado de lado e o protótipo o convenceu a tomar o lado dos experimentos. O doutor e nesse é o caso, protótipo. o próprio Harley Confia. Sauer, o doutor, seria quem estava ajudando o protótipo e os experimentos desde o princípio, ao alcançar o tal motim. A outra opção é que o Dr. Harley Sauer foi a primeira vítima, morreu muito cedo, e o próprio protótipo é que estava escondendo seu corpo e fingindo ser o próprio Harley Sauer. Já que eles tiveram muitos encontros e reuniões, o protótipo saberia uma forma de confundir os outros pesquisadores fingindo ser o Harley Sauer. Mas voltando aqui para essa interação entre essas duas figuras, a gente vai notar uma pista que na verdade pode explicar um pouco mais sobre essa história dos experimentos, porque na fita deu a entender que após os experimentos terem ganhado essa vida, passou a ser do interesse do doutor de entender ao máximo sua biologia e outros segredos misteriosos que permitiam que aquelas criaturas vivessem. E aqui eu tô falando dos brinquedos menores, dos experimentos pequenininhos que ganharam vida, não dos Bigger Bodies, porque os Bigger Bodies só existiram depois que o doutor começou seus experimentos. Eu tinha até esquecido dos pequenininhos. Tinha até esquecido que eles existiam. De qualquer forma, isso era um segredo que o doutor planejava entender mais do que tudo, virou sua obsessão. Talvez, inicialmente, a ideia fosse apenas substituir a mão de obra dentro da fábrica por funcionários mais eficientes, que tivessem um trabalho ali dentro, como a Mom Longlegs, que trabalhava na Game Station, e o Catnap na Home Sweet Home da Playcare. Mas agora, tendo em vista o que eles realmente criaram, esse milagre, havia muitos outros projetos gananciosos a se pensar, e o doutor se apegou a eles. Toda essa conversa não só nos ajudou a fazer teorias importantes sobre a história, mas também a entender um pouco mais do que vai acontecer dentro do capítulo 4 de Poppy Playtime, e fica tranquilo que eu vou trazer um vídeo sobre isso bem explicado, porque tem muita coisa que já foi mostrada, só que em segredos, em detalhes, então pode deixar que eu vou destrinchar tudo pra vocês em um próximo vídeo. De qualquer forma, agora a gente sabe, que principalmente a respeito do grande vilão 1006, ele deverá ser mais e mais prominente dentro do futuro da série, então Poppy Playtime 4 com certeza vai ter participação do 1006. Mas eu vou abrir um parênteses e falar um pouquinho do futuro da série, porque o 1006 deu uma abertura para isso muito intrigante com relação ao próprio capítulo 3 que a gente viu. Ficou confuso? Calma que eu vou te explicar. Lá no final do jogo, mais precisamente dentro da cena em que tivemos uma curta interação com o protótipo e vimos a destruição do Catnap e o experimento 1188, essa cena contou com a única participação real do protótipo dentro da história, e com certeza vai ser a cena favorita de muitos jogadores. Por que eu tô dizendo isso? Durante a ardua luta para sobreviver, a gente havia enfim sido capaz Caralho, bota árdua luta nisso. Puta que pariu, hein? De carregar o computador central da sala do Wally, para sobrecarregar o nosso Grab Pack verde com uma imensa carga de energia. Vale lembrar que nenhuma das nossas armas convencionais funcionaria contra o imenso Bigger Body, o Catnap, tamanha era sua fúria. Nossa única chance dentro do conflito foi utilizar aquelas armadilhas instaladas dentro da própria sala. E eventualmente, mesmo com toda a fúria implacável do gato roxo e os efeitos alucinógenos da fumaça vermelha, fomos sim capazes de acertá-lo precisamente com a mão verde do Grab Pack, que estava hiper carregada. Seu corpo então entrou em um curto-circuito diante tamanha corrente elétrica, e mais do que um simples choque, a carga havia sido forte como uma espécie de raio, porque o seu corpo entrou em combustão, deixando obviamente ele desabilitado, mas não propriamente morto. Mas guarda isso que eu disse pra vocês, desabilitado, o corpo dele não funcionava mais, porém ainda estava vivo. O incrível aqui foi que a cena foi o exato reflexo do acidente que o Theodore Granville teve quando ainda era uma criança de 7 anos, o mesmo acidente que eventualmente o transformaria em um experimento vivo. Veja só as semelhanças. Tanto quando era Theodore Granville, agora como Catnap, o acidente envolveu o tal Grab Pack 2.0. Mais precisamente, os dois acidentes envolveram a mão verde, que resultou também em uma descarga elétrica. Quando o Theodore Granville sofreu isso, ele teve uma parada cardiorrespiratória, e o Catnap, ele entrou em combustão. E da mesma forma, presenciando toda essa comoção, a gente tinha quem? O protótipo. Sim, ele estava nas duas situações ao lado de Theodore Granville, vendo tudo acontecer. Só que dessa vez, diferente da primeira vez quando o Theodore Granville era uma criança, 1006 não estava lá para salvar o Theodore Granville, para salvar o Catnap, como ele fez anos antes, mas sim, ele estava lá para exigir um último dever como fiel seguidor, que foi sacrificar a vida do Catnap. Sim,
Catnap pareceu relutando e até mesmo com medo do que viria a seguir, pois ali estava seu salvador, porém não iria salvá-lo, e sim exigir o pagamento supremo. Eu salvei sua vida e agora eu quero ela de volta. E foi assim que o Catnap entregou sua vida para aquela garra metálica em uma cena simplesmente sinistra, em que o 1006 matou o Catnap. E isso vale ressaltar porque vocês lembram que lá no começo eu disse que o 1006 estava preocupado do motivo dos experimentos sofrerem tanto? E é estranho que agora ele simplesmente matou o Catnap. E aí temos duas ideias. O que ele quer fazer com o corpo do Catnap é realmente para um objetivo próprio, ou ele acabou com o sofrimento do Catnap, já que ele estaria com o corpo desabilitado? Das duas, uma. Ou agora o Catnap tem que morrer porque ele é inútil e seu corpo só vai ser útil dentro do corpo do protótipo, ou o 1006 viu o que aconteceu com o seu querido, leal parceiro e eu duvido que seja isso, para ele não sofrer mais. Eu tenho certeza que foi a primeira opção. Acho que é a primeira opção, porque a forma como ele foi morto pelo 1006 e o modo como o Catnap pareceu com medo, receoso e até mesmo suplicante por ajuda, me parece pensar que o 1006 não matou ele porque estava com pena, não. Mas eu quero saber o que vocês acham. E eu contei isso tudo porque, por mais que essa cena chocasse algumas pessoas, e que não seria por menos, né? A gente tem que falar que ela também foi muito útil para apresentar alguns conceitos escondidos que pouca gente entendeu, porque você tem que entender quase que praticamente a história inteira de Poppy Playtime para sacar essa ideia. Mas calma que eu vou te contar. Primeiro a gente tem que falar do tamanho gigantesco do protótipo, e aqui já mora um segredo. Se liga, se a gente for comparar a sua garra que matou o Catnap no capítulo 3 com aquela garra que coletou o corpo desfalecido de Mom Longlegs, a gente vai perceber que ele cresceu um pouco, e isso foi um detalhe que foi colocado de propósito. E quando eu tô falando, eu não tô falando só crescer em tamanho, mas a gente viu sua força gigantesca, capaz de carregar o corpo volumoso de Catnap como se não fosse nada. Olha, pra mim tá dentro do tamanho, hein? Aqui, o lance é o seguinte, o protótipo vai ser um ser monstruoso de proporções gigantescas. Nesse ponto, eu não acho que ele cresceu ou se tornou ainda maior do que era quando a gente encontrou ele pela primeira vez. O que eu acho é que seu aumento de tamanho se trata de uma escolha de design para encaixar os efeitos narrativos. Ainda assim, um tamanho enorme. A outra opção é que ele realmente tenha aquela ideia, aquela teoria da evolução, e que ele esteja em constante mudança, em constante mutação, se tornando um experimento cada vez melhor, como se drenasse a essência dos experimentos mortos e tomasse a força deles para si. Duas teorias. Mas independentemente desse leve devaneio, a verdade é que agora o protótipo tem o corpo do Catnap e, portanto, deverá ter suas habilidades, principalmente a de expelir o gás vermelho, tornando-o capaz de levar nosso protagonista a terríveis pesadelos caso a gente se aproxime descuidadamente. O que significa que provavelmente a máscara de gás vai ser uma coisa que pode ser utilizada em novos capítulos daqui pra frente. Só que para piorar a situação, nós perdemos inclusive a ajuda da Kissy Missy, que acabou sendo atacada por alguma figura misteriosa. Vou fazer um vídeo a respeito, mas eu acho que se trata do próprio Huggy Wuggy, que retornou para ser o inimigo do próximo capítulo, pelo menos, fazer uma participação. Mas isso, claro, se trata de uma teoria para o próximo vídeo, beleza? O ponto que eu quero dizer aqui, mais uma vez, é que na luta contra o mal, todas as chances estarão voltadas contra o jogador, principalmente porque agora a gente está em uma enorme desvantagem. E como bem vemos, teremos de lidar com uma criatura assustadora, mais poderosa do que qualquer outra já vista até aqui, e que tem um passado tão icônico e tão importante dentro da fábrica como um todo que parece conhecer todos os segredos da Playtime. Conversava com o próprio doutor, que era o líder da ciência dentro de Poppy Playtime, dentro da fábrica Playtime. O que será que o protótipo não conhece ali dentro? Por sorte, a gente tem a Poppy, que parece também ser muito antiga dentro da história, né? Foi aprisionada pelo próprio 1006 e parece saber tanto. Quer ver só que o 1006 é a mãe da Poppy? Teoria. Quanto ele, se não mais, e provavelmente é a única que pode de alguma forma ir contra o protótipo. O que eu acho estranho é por que ele prendeu a Poppy ao invés de matá-la, se naquela época ele já sentia que ela seria sua única inimiga no que tange a parte de inteligência e estratégia. Fica para uma outra teoria. Mas não acaba por aí, porque afinal, o que a gente pode esperar desse protótipo do 1006, do Bigger Body original? Qual a verdade sobre ele? Qual será a história do capítulo 4 de Poppy Playtime? Que tudo parece se resumir aos planos
do protótipo. Até aqui, a gente não tem tantas pistas concretas se olharmos para as evidências mais claras, mas se a gente olhar para aquelas pequenas pistas que nos foram deixadas até aqui, a gente tem uma teoria bem grande, na verdade, para apresentar a você. O que sabemos até aqui de maneira clara não se trata do que o protótipo deseja alcançar, mas sim do que ele já fez. Para começar, obviamente, a revolta dos brinquedos, a tal Hora da Alegria, que foi orquestrada por ele como uma grande vingança. Mas é lógico que parece ter um outro objetivo desconhecido envolvido nesse plano. De qualquer forma, foi sim uma retribuição por todas as experiências torturantes que ele passou. O pior, porém, não foi apenas que ele ordenou a morte de todos os funcionários que estavam ali, sejam eles inocentes ou culpados. O que foi mais terrível e impactante foi o que ele fez com os corpos dessas vítimas. Pelas palavras de Poppy, os corpos das vítimas foram todos arrastados para o subterrâneo para serem devorados e assim permitirem a sobrevivência dos experimentos fiéis ao 1006. Vale lembrar que o 1006 ele não precisa se alimentar, então é muito pouco provável de que ele tenha devorado qualquer um desses corpos, mas os seus leais seguidores, esses sim. Inclusive o 1006 trocava lealdade por comida, sendo que ele dominava toda a comida do local e distribuía para quem o seguisse. Inclusive, eu já trouxe essa teoria há muito tempo atrás, acho que foi uma das primeiras teorias que eu trouxe lá de Pop Playtime 2. É legal saber isso quem faz acertou sentido. algumas coisas, né? Mas esse subterrâneo que eu falei, inclusive, provavelmente se trata do local para onde a Pop e o protagonista seguiram ao final do capítulo 3 e deverá ser o grande cenário do capítulo 4 de Pop Playtime, a tal caverna, o subsolo. E na verdade esse parece ser um cenário bem montado pro capítulo 4, tá? Mas tem uma coisa que me incomoda. É como uma peça que ainda permanece solta e não dá pra encaixar. Olha só, se o protótipo, o experimento 1006, o Bigger Body original, né, o primeiro Bigger Body de todos que conversou com o líder do projeto Bigger Bodies, se ele libertou todos os experimentos vivos para que juntos eles pudessem tomar a fábrica e se vingar da Playtime, e ainda ordenou que eles recolhessem todos os corpos falecidos para terem como se alimentar e sobreviver durante todos aqueles anos de isolamento, por que agora o protótipo está agindo para recolher e matar seus próprios seguidores? A resposta, a teoria que eu quero oferecer a vocês é que ele mesmo está criando seu próprio experimento. Afinal, com quem ele mais falava? Com o Dr. Harley Sauer, o Tá, beleza, mas quem é o Wally? Quem é o Wally? Eu quero saber quem é o Wally, gente. Ele não falou que é um Wally ainda. De experimentos. É como se o protótipo e o próprio Harley Sauer discutissem uma forma de deixar o protótipo ainda mais perfeito. Era o desejo do Harley Sauer criar o experimento perfeito e era o desejo do protótipo se tornar perfeito. Então, entre essa mescla, essa interação estranha do protótipo com o Dr. Harley Sauer, reside o real objetivo do 1006 em toda a trama de Pop Playtime. Esse tempo todo, o protótipo está exercendo e praticando a única coisa que ele aprendeu com seus criadores. Fazer experimentos. As leis da experimentos. natureza existem para serem estudadas e superadas. Sabemos que o protótipo está recolhendo pedaços de corpos caídos em batalha e que deverá fazer isso para aumentar o seu próprio corpo em algum momento. O próprio altar feito pelo Catnap confirmou essa questão, que o corpo do protótipo é um grande amálgama de corpos de experimentos que já morreram. Mas a razão para tudo isso dentro desse ponto da história é essa. O que fazer quando você atinge seu plano inicial? A fábrica foi tomada, afinal. O plano deu certo, os funcionários foram massacrados. Até onde se sabe, até os diretores se foram também. Porque até aqui a gente não tem nenhuma prova de que figuras como Stella Graber ou Leif Pierre tenham realmente sobrevivido. A única coisa sobre Leif Pierre que temos é que, na verdade, ele é quem instrui os coletores lá em Project Playtime, induzindo a pensar que sim, ele sobreviveu ao motim, mas pode ter morrido em outra situação. O que eu quero dizer é que a gente não sabe se os diretores da Playtime sobreviveram ou não, mas isso não tem muito a ver aqui. O que eu quero dizer é que o plano de tomar a fábrica deu certo. Então, por isso que pra Pop não sobrou nada além de tentar buscar um tipo de justiça por tudo que aconteceu, e ela até meio que se culpa por isso, porque ela diz lá naquele final secreto, aquele monólogo secreto do capítulo 2, que tudo aconteceu porque ela um dia pôde ser uma boneca, mostrando que ela foi o experimento original, enquanto o 1006 foi o Bigger Body original. Então, realmente, eles têm um tipo de contraponto entre eles. Um experimento menor original e um experimento maior original. Posto isso em perspectiva, a única coisa que sobrou pro protótipo dentro de todos esses anos de vitória seria o quê? Além de fazer a única coisa que ele aprendeu observando cientistas: procurar evoluir, melhorar e se tornar mais forte, mais
perfeito. Sabemos que o protótipo tem uma inteligência assustadora e que dentro daquele corpo esconde uma mente simplesmente brilhante. Uma pena que ela tá voltada apenas pra maldade, né? Mas como o próprio Harley Sauber falou, mesmo que eles, os pesquisadores, tivessem conseguido criar aqueles experimentos, ainda havia muito que descobrir sobre como eles realmente funcionavam, até onde iriam os limites daquelas criações. E eu acho que foi daí que veio a interação do Harley Sauber com o protótipo. Ele queria evoluir seus experimentos e o protótipo queria evoluir seu próprio corpo, então eles trabalhavam juntos por conta disso. Talvez o protótipo seja quem está brincando de Deus agora. Quem sabe agora, quando chegarmos dentro do subterrâneo da Playtime, vamos encontrar novas criações monstruosas feitas pelo próprio experimento Bigger Body original. Quem sabe agora, a própria antiga diretoria da fábrica, os antigos diretores, Leif Pierre, Stella Graeber, Ed Ritterman e, claro, o próprio dono e criador da fábrica, Elliot Ludwig, não tenham sido transformados em uma classe de criaturas grotescas, tendo exatamente o que eles mereceram: experimentos torturantes que jamais acabariam, assim como fizeram com as pobres crianças. Verdade seja dita, gente. Agora, nesse capítulo 4, a gente vai rumo ao subterrâneo da fábrica para um confronto finalmente direto contra o próprio monstro original, junto com a primeira criação original de Elliot Ludwig, a Poppy. A gente não tem como saber o que espera a gente lá dentro daquele reino de trevas. A única coisa que eu posso dizer pra vocês é que a gente vai se surpreender com os horrores que estão nos esperando. O que será que a história do 1006 está escondendo? Fica comigo que a gente vai descobrir juntos. O meu muito obrigado. Caralho, peraí, quantos vídeos desse cara... Quantos vídeos ele tem? Vídeos. O final épico, o boss fight... Não, ok. Isso aqui é ele jogando, beleza. A história completa de Power Playtime 3. Meu Deus, temos mais